A paz do Senhor a todos os irmãos da ETEAD, a todos os alunos. Estamos aqui para darmos início à segunda aula do nosso módulo Ensinai nível básico, onde estamos trabalhando a temática plantação e crescimento de igrejas. Um módulo bastante sugestivo dentro de uma temática muito maravilhosa, a qual nós iremos então aqui pontuar algumas situações do nosso módulo para que o aluno possa, assim agregar também com a aula, na explicação, com um módulo, o livro, texto, para que ele possa então ter um entendimento um pouco mais compreensivo. Com isso, nós vamos então, nesta oportunidade, na página 31 do seu módulo, se você quiser abri-lo, nós vamos trabalhar sobre procedimentos preliminares. Um assunto bastante importante, porque nós já falamos um pouquinho na primeira aula, e agora nós vamos entrar de forma mais específica em alguns elementos, para então termos alguns desdobramentos, para então nós termos aí nosso objetivo alcançado, que é falar, trazer o entendimento para que possamos ter uma formação e informação para então, possivelmente um dia, iniciarmos um trabalho, uma obra em alguma localidade para a glória do nome do Senhor. E para esta questão nós vamos ver o primeiro ponto, procedimento preliminares. O ato de plantar igrejas implica alguns procedimentos preliminares. Então nós temos que prestar atenção sobre quais são os elementos, quais são os pontos que nós devemos, vamos dizer assim, pontuarmos, que nós devemos prestar atenção para uma boa plantação de igreja e também para que ela venha ter crescimento e ser uma bênção para a comunidade. Um deles é a escolha do local, que pode ser decidido a partir de sua localização geográfica ou do público-alvo. Então isso é interessantíssimo. Qual é o público-alvo? Logicamente, nós vamos aqui compreender dentro da grande comissão do Senhor, em Mateus 28, 19, 20, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Logicamente, tendo por base esses textos, devemos pregar a todos. Mas quando nós vemos no nosso livro texto esta colocação sobre nós termos determinado a questão geográfica, que aí nós podemos observar o local onde essa igreja haverá de ser plantada, iniciada, logicamente algo visível para que possa ser um ponto estratégico e também um lugar que venha ter um bom acesso, porque às vezes por um acesso não ser bom, muitas vezes acontece de pessoas não irem para uma determinada igreja. Por quê? Porque às vezes não tem lugar suficiente para estacionar o seu carro, sua moto e assim por diante. E às vezes o acesso, tendo muita dificuldade, logicamente acaba trazendo algumas implicações para que venha ter um bom andamento desta igreja, para ter um bom crescimento. Então nós vamos observar também a questão do público-alvo. É para toda criatura, pregar a toda criatura, mas nós precisamos saber que naquela localidade qual é o tipo de pessoas, os seus hábitos, qual é a língua, se for uma outra nação, até mesmo dentro do próprio país, os dialetos, a forma de vida, a vida no sentido cultural. Então tudo isso é importante para que nós possamos dar início a uma obra, para que ela venha ter crescimento, para que a igreja possa ser plantada, ter crescimento e ser uma bênção, como aqui já mencionamos. E aí nós temos aqui então a determinação do público-alvo, como mencionei, e outro procedimento da fase inicial da plantação de igrejas. Essa etapa é caracterizada por muita pesquisa e reconhecimento da área de atuação da igreja, como aqui já mencionei. Por fim, exige-se do plantador de igrejas
um requisito fundamental para o bom êxito da obra: filosofia de ministério, que irá determinar a quem a nova igreja irá atender e de que maneira. Quando fala de filosofia de ministério, eu vou me pautar logicamente, mas é na palavra de Deus, porque é a nossa regra de fé e prática, a palavra inspirada. Mas eu deixei aqui meio que reservado para trazer um pequeno comentário aos irmãos, tendo o próprio Senhor Jesus como nosso maior paradigma, nosso maior exemplo. Com isso, nós podemos observar, por exemplo, que na escolha dos seus discípulos, para então fazer um maior empreendimento de todo o universo que é a Igreja do Senhor, ainda que hoje, infelizmente, muitos tenham atacado, ainda que ela possa ter vários defeitos, até porque nós somos seres humanos, ainda que transformados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda assim mantemos e temos muitas falhas que precisamos sempre, com certeza, lutarmos contra a mesma, contra elas, contra a nossa própria natureza, que aí a Bíblia também vai falar como natureza pecaminosa, ou, por exemplo, entre os 5 pontos armenianos e calvinista, que seria a depravação total, que é um termo mais arcaico, que vai falar, na verdade, o pecado herdado. Ainda que temos tantas dificuldades, mas é o maior empreendimento de todos os tempos, dos séculos, a qual o próprio Mestre, ele chama 12. Para isso, nós vamos ver depois as próximas lâminas, e eu já quero aqui antecipar como uma pequena introdução. Nós podemos observar que ele tinha a direção de Deus. Mesmo que sendo Deus, ele como homem, ele orava ao Pai, nos mostrando que nós devemos o dever, de termos e mantermos uma comunhão com Deus, com o Pai, com o Senhor. Com isso, ele orou uma noite inteira para escolher 12. O interessante é que a filosofia de Jesus no ministério, usando aqui o próprio módulo e a lâmina do nosso slide, a qual está trabalhando o módulo, tirando palavras do módulo para que possamos ter uma leitura direcionada, logicamente nós vamos observar que essa filosofia de Jesus, ele vai nos ensinar muito, porque se nós pegássemos hoje alguns empresários e fôssemos aqui dar para eles, ou eles, forem abrir um grande empreendimento quando estão estudando para se abrir um grande empreendimento, para desenvolver um grande empreendimento, ele chamaria talvez um melhor gestor para que pudesse pegar as pessoas mais capacitadas que pudesse encontrar, as mais acadêmicas, aquelas que mais tivessem fluência no inglês, talvez em outras línguas, dialetos e assim por diante. Da mesma feita, se você observar que no período de Jesus, as pessoas mais acadêmicas da época seriam dentre as religiões a qual vem do período interbíblico, e você já a vê o ambiente no Novo Testamento, que seriam os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, que a Bíblia nem menciona, mas a história comprova nos achados de Qumran, dos manuscritos de Qumran. Então, com isso, nós podemos observar que Jesus ele pega dos 12, ele escolhe 11 da parte norte de Israel. Olha a filosofia de Jesus no ministério. Totalmente na contramão daquilo que nós poderíamos observar no sentido humano. Como aqui já mencionei, de um empresário contratar um grande gestor para desenvolver um empreendimento muito grande, talvez aí milionário. Pegaria os melhores dos melhores. Mas Jesus ele pega 11 da parte mais pobre, da parte mais carente, que é o norte de Israel, da sua época, que era, na verdade, próximo à Galileia, o mar da Galileia, parte da Galileia. E com isso você vai observar que ali eram as pessoas mais virgens de pensamento concernente àquilo que seria o Messias, o Yeshua HaMashiach, ou Cristo, no grego. Você vai ver que ali eram as pessoas mais simples, as pessoas que pessoas menos letradas. Então você vai ver que quando ele escolheu dos 12, ele escolheu 11 da parte do norte. Só que ele escolheu um da parte sul, que foi Judas Iscariotes, que a palavra Iscariotes
vem da aldeia Cariote. Aí lá no livro de Josué e mais uma outra passagem vai fazer menção a essa aldeia. E aí nós vamos observar que era, vamos dizer assim, dentre os 12, o mais preparado. Era aquele que, na verdade, poderia ser o referencial, o diferencial. Mas observamos um princípio muito elementar naquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus escolheu, daquilo que Jesus introduziu e ensinou, é que é melhor pegar pessoas que não sabem nada e ensinar o reino de Deus a elas, plantar o reino de Deus no coração do ser humano a eles, para daí então ser inflamado pelo Espírito Santo. E aí começarem a pregar o Evangelho, a propagar a palavra de Deus, a começar com aquilo que Jesus deu, que era a grande comissão, como mencionei, depois também Marcos, outros textos como Lucas, capítulo 24 e assim por diante. Nós vamos ver, por exemplo, Atos 1 e 8 também. Então nós vamos observar que Jesus pegou das pessoas mais humildes e eles largavam tudo, porque todos os pais, como aqui já mencionamos em outra aula, na verdade todos eles tinham o maior desejo que o filho fosse um rabino. Era a cultura deles. Para fazer aqui uma certa comparação, na cultura brasileira, o menino, quando ele começa a crescer, ele quer ser jogador de futebol. É algo culturalmente falando, ainda que muitos querem mudar para outras coisas, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas aquilo que seria o normal seria o quê? Um jogador de futebol. Só que na cultura deles era o quê? Ser um rabino. Por isso que quando o mestre, depois de passar por 3 escolas, aqui já mencionamos uma outra feita, ele chegava então diante do mestre que ele pudesse escolher, fazia ali uma avaliação, e se ele passasse, ele fosse dentre aqueles mais acadêmicos, o mestre dizia: vem e siga-me. Eles largavam tudo. Aí você vê Jesus vindo então da Galileia, iniciando seu ministério, pegando pessoas muitas vezes iletradas, não todas, mas pessoas mais simples, pescadores, e ele chama essas pessoas: vem e siga-me. E você vai ver que eles largam barco, rede, pai, tudo. Você vê lá, por exemplo, em Mateus 4,19, vem e siga-me. Ele diz: olha, eu vos farei pescadores de homens. Agora o mundo será o mar, as pessoas, os peixes. E eles agora então largam tudo para seguir o mestre, porque é a chance que eles têm de se tornarem um talmidim, que quer dizer discípulo. E aí nós vamos ver então que a filosofia de ministério que irá determinar a quem a nova igreja irá atender e de que maneira. Então, dando aqui uma pequena palha introdutória, lógico, nós vamos ser bem sucinto também nos demais slides, mas apenas para nós fazermos aí uns encaixes dentro daquilo que nós temos da nossa aula proposta. Escolha do local. A direção de Deus é o ponto de partida para a escolha do local de uma nova igreja. Então, algo que nós jamais podemos esquecer, a escolha do local. E aí, dentro disso, nós precisamos sempre estar atento que esse local venha a ser estratégico. O segundo passo consiste em decidir a nova área de atuação eclesiástica com base em sua localização no mapa ou de acordo com o público-alvo, como anteriormente já mencionamos. Vamos ver aqui a direção de Deus de forma bem sucinta e pontual. Quando ainda moravam nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que já viviam a experiência pentecostal, perceberam que Deus desejava enviá-los como missionários a uma terra distante. Como ainda não tinham uma definição da parte de Deus, continuaram orando. Então nós vamos observar, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo em Atos 16, na sua segunda viagem missionária, ele encontra um local próximo ao rio para orar. Então nós observamos que tanto os apóstolos quanto os pais da igreja, principalmente entre os reformadores, todo homem de Deus que se destacou no período da igreja, em todas as suas épocas, foram homens de oração. Certo dia,
quando ambos participavam de uma reunião de oração, Deus, por meio de uma profecia, revelou-lhes claramente o nome do lugar, Pará, que aí veio a ser Belém do Pará, no Brasil. Na obra de Deus, o ponto de partida de qualquer empreendimento deve ser a direção divina. Então, jamais podemos deixar desvincular a direção de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Foi assim que surgiu a Assembleia de Deus. Aliás, todos os grandes empreendimentos espirituais são concebidos na mente de Deus. Nunca se eximiu de orientar os seus servos pelos mais diversos motivos. Ele orientou Jacó a tornar ou a retornar para a sua terra natal em Gênesis 31:3. Deu ordem a Josué para que atravessasse o Jordão e entrasse na terra prometida, Josué 1:2. Guiou o profeta Elias a um lugar seguro, aonde os corvos vinham então o alimentar. Ainda hoje, o Senhor dá direção aos seus servos. Com certeza, Deus nos dá sempre a direção. Basta nós sermos sensíveis à voz do Espírito, a termos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de compromisso com Deus. E com certeza Deus se encarregará de nos fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que é, muitas vezes, conduzir o seu povo e ser bênção na obra do Senhor. A verdadeira obra de Deus sempre tem a participação dEle. Com certeza, sem Deus, sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, sem o mover de Deus, sem a presença de Deus, nós jamais conseguiremos, vamos dizer assim, estabelecer, vamos dizer, nossos objetivos e alcançá-los, porque podemos até estabelecer, mas para alcançá-lo ou para alcançá-los precisamos da presença do Senhor. Precisamos do Senhor Jesus em nossas vidas, porque a Bíblia fala lá em Romanos que sem mim, o Senhor Jesus diz, nada podereis fazer. Então nós precisamos do Senhor, com certeza, para podermos darmos continuidade à obra do Senhor, para poder plantar uma igreja, para que ela possa ter o crescimento e para que essa igreja venha exercer o seu papel na sociedade, que é transformar vidas, trazer pessoas encarceradas e transformá-las para novas criaturas na presença de Deus. Então, como nós já vimos aqui, escolha do local, lógico que trabalhando a direção de Deus de uma forma bem objetiva, né? Como eu falei, nós vamos então escolha do local de atuação, a partir da localização geográfica. A decisão de plantar igreja pode ser tomada com base no local onde se iniciará o novo trabalho. Esse local deve ser inicialmente um país, uma cidade ou um bairro. Por isso que eu mencionei lá na introdução, como pode ser um outro país, como pode ser dentro do próprio país, em outra localidade, em outro estado, onde os costumes, onde até mesmo o dialeto ou a língua vá, possivelmente, né, hipoteticamente falando, com certeza haverá de ser diferente. É comum haver um objetivo mais geral para depois se chegar a um ponto específico. Alguns missionários são chamados por Deus para trabalhar em um país, mas a cidade geralmente aparece durante o processo de preparação. Então, vez por outra, ocorre, né, de ter um desenvolvimento, e naquele desenvolvimento Deus direcionar para algum local, como nós já estamos falando aqui, a partir da localização geográfica, e isso ocorrer na vida do missionário, como foi Daniel Bergo na Vingre, né, que estavam ainda nos Estados Unidos, com o mover pentecostal, onde eles foram impactados pelo Espírito Santo, tiveram uma revelação através de uma mensagem profética, que era na verdade uma cidade com o nome de Pará. Depois que eles foram numa biblioteca, foram ver qual era essa cidade, Belém do Pará. E com isso,
nós observamos aí na história que eles ficaram por um período, mais ou menos de um ano, congregando com os irmãos da igreja Batista. Depois que eles começaram a falar um pouquinho melhor o português, que aí talvez ali numa das mensagens, Daniel Bergnavigne trouxeram uma palavra dizendo que, meus amados irmãos, quero dizer um segredo, o nosso Cristo, ele é vivo e batiza com o Espírito Santo. Com isso, eles foram convidados a se retirar. Né? Logicamente, um eufemismo para não dizer que foram expulsos. Né? Com isso, abriu-se a missão apostólica, que depois de alguns anos, veio ali, poucos anos, veio a se tornar a Assembleia de Deus. E a primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque. Então nós vemos aí na história, né, da própria igreja, Assembleia de Deus, esse mover, um agir, né, de Deus de forma bem pontual. E aí nós vamos ver que a cidade foi se desenvolvendo, se desdobrando, depois que eles tiveram ali a experiência com Deus. Da mesma feita, nosso módulo, ele fala, mas dentro dessa perspectiva. Então nós vamos ver também aqui, a partir do público-alvo, há casos em que a plantação de uma igreja é decidida a partir do tipo de pessoa que se pretende alcançar, às vezes de forma específica, estratégica. A obra de plantação de igrejas, executada pelos cristãos primitivos, de modo geral, estava voltada para estes dois públicos-alvo, judeus e gentios. É lógico que judeus e gentios era a totalidade do mundo, né? Porque judeus, quem não é judeu é gentio. Gentio é todas as nações, que vem da palavra goim, que quer dizer nações. Então quer dizer, de todas as pessoas. Mas ali a priori, né, era o que estava próximo do que eram os judeus, os gentios. Combinação de lugar e público-alvo. Se a plantação de uma igreja for definida a partir do público-alvo, deve-se ter em mente que algumas vezes a geografia e a cultura coincidem e algumas vezes não. Isso quer dizer que o grupo que se pretende alcançar pode estar em um lugar diferente daquele que a igreja ou o obreiro imagina. Então, nós vamos ver que a combinação de lugar e público-alvo, ela também é um pouco relativa, como pode ocorrer, né, que o local seja estratégico e o público também seja um público a qual a igreja já tem um foco, como não. Mas isso também pode ser ao contrário, através do público-alvo ter um lugar depois que possa ser estratégico para este público, ou vice-versa. Para nós andarmos um pouco mais aqui, nós vamos então estudos demográficos. Quem planta uma igreja quer fazê-lo no melhor lugar, logicamente. E uma maneira segura de fazer uma boa escolha é pelo estudo demográfico, isto é, pela análise dos dados referentes à população da área escolhida. Os irmãos observam que o módulo ele vai trabalhando passo a passo, mas um assunto está muito bem sincronizado, ligado ao outro, que fez por outra parece que ele meio que repete, mas isso é natural. Por quê? Porque para poder dar aquele, né, desdobramento, para nós vermos que há um passo a passo. Então nós observamos aqui de forma bem pontual principais motivos para o estudo demográfico. Isso é importante nós analisarmos de forma mais técnica, não apenas só porque estamos inflamados pelo Espírito de Deus e muitas vezes não queremos estudar. Muitas vezes achamos que não há necessidade. Não, muito pelo contrário. Além de nós estudarmos, nos prepararmos, como você, aluno da ETEAD, você que é acadêmico, está procurando se preparar para o ministério. Até aquele que acha que não irá fazer alguma coisa na obra, mas está estudando, essa chamada com certeza é Deus te vocacionando para você, na verdade, estar preparado para poder desenvolver um bom ministério. Mesmo que você pense dessa forma, eu acho que muito pouco vai pensar assim, porque quem estuda, quem busca saber mais, é porque tem interesse de aprender o correto. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu fui numa outra denominação, eu já não me via nela, ainda que era novo convertido, mas Deus falava fortemente, eu me via pregando.
E eu tinha maior dificuldade de me expressar para as pessoas, de ler em público e assim por diante. Então eu era muito tímido. Só que como que eu vou pregar? Como que eu vou desenvolver? E Deus, uma certa feita, falou num culto doméstico: meu filho, por que tu diz que tu não consegues se sou eu o dono do conhecimento? E eu me via muitas vezes pregando na salinha da nossa igreja lá em cima, com muito conhecimento, como que tivesse uma Bíblia na minha mente. E aquilo fluía. E isso ocorreu várias vezes. Porque se não for o Senhor dando direção, como também já passamos aqui, com certeza nós não faremos nada. Então nós precisamos também estudar o local onde vai ser feito essa igreja, onde vai ser plantada essa igreja, o povo desta localidade, como aqui já mencionamos também. Principais motivos para o estudo demográfico, veja bem: identificação de público-alvo, avaliação da receptividade, reconhecimento das necessidades, fortalecimento da confiança. Então, nós precisamos ter esses elementos em mente para poder, então, além do público-alvo, nós também poder ter esse reconhecimento, ter uma boa receptividade para poder, então, alcançar as vidas. Fontes de informação, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para poder saber sobre essas questões técnicas. Secretaria de Planejamento, como que está a região, como que ela é programada, como que ela está se desenvolvendo. Junta Comercial, a biblioteca, jornais e revistas, porque vão trabalhar alguns elementos do dia a dia também, principalmente o jornal ou jornais. Igrejas, quais são as igrejas que existem naquela localidade, como que elas propagam o Evangelho, quais são as igrejas, se são igrejas mais tradicionais, se são igrejas menos tradicionais, qual é, vamos dizer assim, a filosofia de ministério deles. Outras fontes também que a pessoa, que você ou eu podemos consultar para um bom desenvolvimento. Então nós vamos para a nossa próxima lâmina e última, né? Definição do público-alvo. Como eu disse, ela vai meio que encaixando e com isso acaba, lógico, tendo uma sincronia. É imperativo que cada igreja a ser planejada estabeleça o seu público-alvo. Naturalmente, uma igreja pode ter vários público-alvo, em geral. Quanto maior a igreja, mais amplo é o leque de tipos humanos que ela procura atingir. Sempre partindo da Bíblia e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas lógico que vai se trabalhar esses elementos, né? Questões aí de cultura. Definição pelo aspecto geográfico. Jesus definiu geograficamente os públicos-alvo que discípulos deveriam visar quando saíssem pelo mundo. O Evangelho. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, que vem da palavra marte, testemunhar publicamente, mas se preciso até a morte. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. Definição pelo aspecto demográfico, como já falamos aqui. Não basta saber quantas pessoas vivem em determinada comunidade e a partir daí fazer projeções numéricas que sempre se mostrarão irreais. Se você deseja que sua igreja cause impacto, torne-se um especialista em sua comunidade, para que possa levar o lema da igreja que nós temos em Itajaí: recuar, jamais; parar, nunca; avançar, sempre; todos por um pleno avivamento. E para um pleno avivamento, há necessidade de tudo isso que nós estamos aqui mencionando, para uma plantação de igreja, para que venha a ter a plantação e o crescimento dessa igreja. Definição pelo aspecto cultural, isso nós estamos aí, vez por outra, sempre mencionando. Paulo circuncidou Timóteo, veja bem, Paulo não circuncidava mais, não tinha mais na mentalidade de Paulo como cristão a circuncisão como elemento salvífico, jamais, mas ele circuncidou Timóteo, e nós vamos ver que existe uma questão ali
cultural que havia necessidade. Timóteo, por causa dos judeus que viviam em uma região que pretendia evangelizar. Atos 16:3. Então ele sabia que havia essa necessidade de ter ali a circuncisão de Timóteo. Então por isso que é importante nós sabermos, para não termos muitos choques culturais. Por isso que o próprio Senhor Jesus, como já falei, é o nosso maior paradigma. Em João capítulo 4, era necessário passar por Samaria. Eu vejo muitas vezes, pregadores, eu sou pentecostal também, mas amo estudar a palavra de Deus e saber do porquê de algumas questões. Mas vez por outra eu vejo alguém dar ênfase em coisas que a Bíblia mostra porquê. Às vezes de outra forma, Era necessário passar por Samaria. E aí, por que era necessário? E aí, vai, mas não explica. Não, simples. Os estudos vão nos mostrar, geograficamente, que havia dois caminhos. Um próximo ao Rio Jordão, e era mais longo para se chegar ao norte. O outro que era mais rápido, mas era meio como que em linha reta. E esse que era mais rápido, o judeu ortodoxo jamais ia, porque passava por Samaria. E lá em Samaria era um povo que tinha um choque cultural com os judeus. Com isso, Jesus vai pelo caminho que passa por Samaria. Por que o texto vai dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria? Por quê? Porque o escritor sabe que Jesus escolheu o caminho que ia passar por Samaria. Por isso que era necessário passar por Samaria. Então, quer dizer, aquela ênfase dada como se fosse uma coisa muito, vamos dizer assim, surreal, só espiritual. Não, tinha um propósito. Qual era o propósito? Ganhar aquela mulher para Jesus? Ou ele mesmo ganhá-la para o Evangelho, para a sua própria pregação? Lógico, sim. Mas ele tinha esse propósito porque ele foi para aquela região. E aí você vai ver então que existe toda uma questão geográfica, cultural. Ele sabia com quem ele estava falando. A mulher aparece e ele diz, olha, dá-me de beber. Ela diz, como tu sendo judeu falas comigo? Não sabes que o judeu não fala com o samaritano? Ah, mulher, se eu te desse da água que eu tenho, tu jamais teria sede. Jorraria, de dentro para fora. Então me dá, porque ela pensou que era água natural. Mas como que tu queres água se tu não tens como tirar? Então aí Jesus vai conversando com ela, vai mostrando alguns elementos culturais ali. Jesus vai quebrando alguns paradigmas ali. E aí nós vamos observar que Jesus chega a dizer a ela, chama o teu marido. Ela diz, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, porque tivesse 5, melhor dizendo, e o que tu tens agora, que é o 6º, não é teu. Na verdade, ela precisava, não era de homem, para preencher o seu coração vazio. Ela precisava do 7º, que é o número da perfeição, que é o Senhor Jesus. Que é o homem que preenche o interior, não o exterior, não a questão carnal, não uma situação de carência, mas sim de sobrevivência e de plenitude na presença de Deus. Até porque nós nos encontramos verdadeiramente, podemos até elaborar uma frase aqui, vamos dizer assim, nós nos completamos mesmo em Deus. Da mesma feita esta mulher. Mas olha os elementos culturais aqui, a importância de se saber. E aí nós vamos ver ali então, definição pelo aspecto cultural, como aqui estamos mencionando. Aí para concluir ali, o apóstolo tinha consciência da importância da cultura, em relação desta com o evangelho, que foi o caso ali de Timóteo precisar ser circuncidado. E aí trabalhei também essa questão de Jesus para trazer um paralelo. Definição pelo aspecto espiritual, que aí nós vamos concluir aqui a nossa aula de hoje. Na análise da situação religiosa da área a ser atendida pela nova igreja é fundamental para que o obreiro possa atender às carências espirituais dos habitantes da comunidade. Isso aqui é extremamente espiritual e também físico, porque nós não podemos desvincular.
Quando se fala de missão integral, tem que tomar cuidado porque há uma ramificação dentro deste conceito que é, na verdade, de esquerda no meio evangélico cristão, que na verdade vem para deturpar, porque esquerda não tem como ter algo de bom, é muito difícil. Tem alguns elementos, alguns pensamentos, mas a sua grande maioria da prática é totalmente contrária ao evangelho. Mas eu não quero entrar nessa questão, eu quero falar da questão integral, que é o quê? As necessidades humanas. Também a espiritual, porque eu penso que uma pessoa bem espiritualmente, ela tem mais facilidade de vencer no natural e nas áreas físicas também. E uma coisa pode estar sempre ligada à outra, porque muitas doenças hoje, algumas enfermidades são psicossomáticas. E uma pessoa bem espiritualmente dificilmente terá problemas psicossomáticos. Não estou dizendo aqui que nunca terá, mas dificilmente terá. E se tiver, talvez terá mais facilidade de vencer, porque conhece o Deus que serve, sabe o Deus que pode curar, tem intimidade, mantém intimidade com Ele. Com certeza Ele não nos desampara. E com isso você terá então o raio-x geral, que todo homem é pecador, mas que existem, talvez culturalmente falando, naquela região proposta para a plantação e crescimento de igreja, ali algumas necessidades elementares, algumas necessidades específicas, que você estudando, com certeza, poderá trazer soluções, poderá trazer ali situações, proporcionar momentos onde essas pessoas possam ter encontro com Deus e, com certeza, além do encontro com Deus, se completarem no Senhor. Que Deus possa abençoá-los de uma forma toda especial. Nós concluímos aqui a nossa segunda aula e até a próxima. Com certeza haverá de ser uma aula abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém.